Seja bem-vinda a mais um Pode Mulher, Mulher Pode. Nessa temporada a gente tá falando sobre as nuances do climatério, da perimenopausa e da menopausa. Com muita ciência, muita leveza e muito assunto. No episódio anterior a gente falou um pouquinho mais sobre os hormônios, mais numa parte científica, né? Explicando o que cada um faz no corpo da mulher. E agora a gente vai ter mais um episódio com muito conteúdo. E no episódio de hoje, o tema são pílulas difíceis de engolir. Né? A gente fala, é quase uma continuação, quase uma parte 2, gente. Então, se você não assistiu o episódio 8, volta lá, assiste e depois corre pra cá. Porque hoje a gente vai falar de efeito colateral, de escolhas difíceis, né? E que na natureza, né, toda uma gangorra ali. E às vezes, pra ganhar de um lado, a gente precisa aceitar que a gente vai perder do outro. Eu acho que esse episódio é também um pouquinho mais, assim, de uma versão um pouquinho mais brava, minha e da Vivi. Porque a gente vê isso daqui eu acho que é muito prática, né? Muito nosso dia a dia, dentro do nosso consultório, com as nossas pacientes. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter muita leveza, a gente tem que explicar muito, ter muita paciência sobre essa fase, acolher mesmo a paciente, ouvir tudo aquilo que ela tá falando, às vezes a gente fica brava, né? Eu fico. Então, acho que é mais uma rigidez. E, na verdade, quem dá essa rigidez não é falta de flexibilidade nossa. Uhum. É uma rigidez que a própria natureza impõe. Sim. E a gente sabe, né? A gente estuda isso, enfim, o que está acontecendo, qual que é o limite até onde a gente pode chegar. E a gente tem que lidar com uma questão de expectativa e realidade da paciente. Exato. E a gente acaba se frustrando também, né? Eu falo que a gente fica um pouquinho mais brava. E muitas vezes a gente tem que trabalhar também com a nossa frustração. Sobre a gente querer o melhor. A gente quer o melhor para todas as mulheres. Sim. Só que a gente não consegue, às vezes, né? Então, a gente tem obstáculos, a gente tem desafios que a gente tem que... Sim, e a gente tem a teimosia também das mulheres, né? Porque nós mulheres, por natureza, eu acho que vem aí da estrogênio, da progesterona, a teimosia vem junto nesse pacote, né? E pra você, hoje, o que você acha que é uma das verdades mais difíceis de engolir? Uma das pílulas mais difíceis de engolir no tratamento do climatério, no acompanhamento dessa mulher? Para mim, atualmente, eu faço isso há bastante tempo, mas atualmente eu acho que o principal não está sendo mais a resistência à reposição, né? Eu passei bastante tempo com pacientes assim que queriam tudo natural, tudo que também é uma outra coisa polêmica, nossa, uma ideia agora que é da questão de quando a gente vai para o natural, né, 100% natural, e os pacientes acham que com ervas e tal, aquilo não tem princípios ativos que pode ser hepatotóxico, por exemplo, né? Tem que ter muito cuidado com essa... Na verdade, o que eu sempre falo tudo que é muito radical, ele tem os seus problemas e seus erros e suas consequências, né? A gente não pode ser radical em nada. A gente não pode ser radical na política, a gente não tem que buscar o equilíbrio. Exatamente. Na vida não tem ganha-ganha. Não é tudo ou nada. É uma gangorra. Então, para um lado a gente vai ganhar e para o outro a gente tem que aceitar que a gente vai perder. Então, assim, eu passei muito tempo com pacientes, assim, querendo resolver coisas que sem contraindicação de terapia de reposição e não querendo por um preconceito ou tratamento. Uhum. E agora eu tô indo para um outro lado. Pacientes que estão buscando e também achando que é uma panaceia que vai resolver todos os problemas sem nenhum efeito colateral. E com baixíssima tolerância aos efeitos colaterais. Então, aí por isso a ideia do episódio de hoje, que são pílulas difíceis de engolir. Vai mostrar esse nosso lado um pouco mais bravo, um pouco mais rígido, porque é o nosso papel falar a verdade, né? Colocar pé no chão. Essas expectativas, colocar o pé no chão, né? E aceitar que a nossa natureza nos impõe algum limite. Então, hoje a gente lida com aquelas pacientes que não querem nada, que acham que através de fitoterápicos, nem fitoterápico, porque fitoterápico ainda tem um pouquinho de ação e pode se transformar no final ali do seu metabolismo em hormônios. Uhum. Eu digo em pacientes, nem vou falar natureba, senão a gente vai ser muito radical também. Uhum. Mas pacientes que não querem de jeito nenhum
receber hormônio exógeno, Sim. né? E mesmo a gente sabendo os benefícios dele, mesmo a paciente tendo muito sintoma, mesmo a paciente tendo muita indicação para isso, e a gente tem essa parte de tentar mostrar, que muitas vezes é um papel super difícil, a gente tentar mostrar os benefícios, né? E nessa hora que a gente é um pouco mais radical, né? E chegar e falar assim, olha, aquela paciente que nitidamente tem uma sarcopenia, tem uma perda de massa magra, tem ali um histórico familiar de demência, de doenças neurológicas, que a gente sabe que ela precisa daquilo, só que ela não quer, né? E aí, qual é a pílula difícil de engolir nessa paciente que recusa tratamento? É ela aceitar que... Porque assim, ninguém é obrigado a fazer reposição. Não. Né? A gente respeita a autonomia, mas o que a gente quer é que a paciente faça essa escolha consciente. Uhum. Ela está optando por não entrar com o hormônio, que é o tratamento padrão ouro, na janela de oportunidade, que é onde a gente tem documentado benefício. Uhum. Ela vai se privar disso, né? Por uma questão pessoal, e a gente vai respeitar, mas a gente precisa entender que a gente está aumentando o risco cardiovascular, a gente está aumentando o risco de demência e Alzheimer, a gente está aumentando o risco de osteoporose, fratura, né? Uhum. E a baixa massa magra, então de ficar acamada, de ficar dependente de alguém, né? De menos longevidade. Então, a paciente precisa fazer a sua escolha, Uhum. né? E aceitar, né? Então, antes a gente tem uma geração aí de mulheres que não recebeu a opção de fazer reposição. E hoje lidam com isso, com esses problemas, né? Tem a consequência desse momento onde a reposição hormonal foi demonizada, foi extremamente vinculada ao câncer. E muitas delas perderam a janela de oportunidade, perderam o timing de se beneficiar dos efeitos protetores cardiovascular. A gente está falando de acidente cerebral, né, de derrame, a gente está falando de pressão alta, de infarto, a gente está falando disso, de demência, de Alzheimer, né? Porque acho que às vezes, quando essas pacientes são um pouquinho mais difíceis de entender desse manejo, às vezes a gente tem que dar nomes aos bois, né? Tem que falar de uma forma mais assertiva. E é isso. E, infelizmente, a gente teve um pool ali de mulheres que não puderam receber. Sim. Né? E hoje a gente tem o conhecimento daqueles estudos que demonizaram os hormônios para dizer que a reposição tem benefício, né? Então, na verdade, assim, a gente deve utilizar se a gente não tiver contraindicação, né? A gente deve utilizar. Então, a paciente que prefere não usar, ela tem que saber que ela está aumentando o risco dela dessas coisas, principalmente cardiovascular, né? Demência, Alzheimer e de fratura muscular. Então, ela é uma escolha. Né? É uma escolha. E ela tem. E aí, uma coisa que é importante dela considerar é o seu histórico familiar, a sua genética. Né? Mas será que é tão importante assim você se apegar no seu preconceito, na sua convicção de que hormônio faz mal, né? Coloca tudo numa caixinha só, né? Hormônios, né? Fazem mal, sendo que são eles que nos mantêm vive, atuante, né? Lembrando que assim, insulina também é um hormônio. Né? Sim. Vai ficar sem ele. Né? Se você é diabético, você é insulino dependente, porque você não quer receber um hormônio. Exatamente. Então, assim, tem que rever esses conceitos, mas assim, então, assim, tudo bem, você não quer, você tem que saber que você vai pagar o preço depois. E é bom que você seja orientada segundo o seu risco familiar. Né? Então, uma paciente com alto risco de demência Alzheimer na família, ela prefere não usar, ela tem que saber que ela tá piorando a chance dela. Exato. Né? A gente não pode afirmar que vai realmente acontecer. Exatamente. Mas ela aumenta a chance de caminhar para isso. Exatamente. Assim como a paciente com alto risco cardiovascular. Isso é super frequente, assim, não, mas eu não quero fazer nada de hormônio porque eu tenho muito caso de infarto ou AVC na família, né? Só que o negócio é outro. Se a gente entrar o contrário. Na fase certa, a gente vai estar protegendo. Então, ela tem que saber que, na verdade, essa escolha dela implica numa consequência de piora, né? Para ela realmente viver aí assinando a família de infarto ou derrame. Sim. Né?
Isso é uma pílula difícil de engolir, porque tem que olhar para dentro, tem que rever seus conceitos, a sua teimosia interna ali e se informar, né? Abrir a mente aí para se informar. O que eu acho desse grupo de mulheres que estão nessa fase ali mais natural, que não querem hormônios, que não, elas buscam muitas vezes, elas são mulheres de práticas e hábitos de vida saudável. Então, são mulheres que se preocupam, né? Que elas buscam na alimentação, estarem recebendo os nutrientes corretos. Elas se preocupam com o bem-estar. Elas tentam gerenciar muito bem o estresse. Elas praticam atividade física. Mas com pacientes muito sintomáticas, pacientes com múltiplos sintomas da perimenopausa, com histórico familiar, com uma genética que predispõe a osteoporose, a demência, ao risco cardiovascular, elas só com esses hábitos de vida, elas conseguem tudo isso? Não. Isso é difícil de engolir. Exato. Isso para uma pessoa que tem todos os seus pilares equilibrados, o que a gente fala de estilo de vida, o mais próximo do saudável possível, muitas vezes não vai conseguir atingir o ótimo que elas precisam. Sim. Ou que elas desejam, né? Porque elas falam assim, então, porque até um contrassenso às vezes, né? Desculpa te interromper, mas assim, uma paciente que fala, não, eu prefiro alimentação mais natural, eu prefiro não usar hormônio, eu prefiro não usar medicação e tal. Então, deixar a natureza seguir o seu curso. Porém, é importante frisar que ela vai estar sujeito, então, à nossa natureza. A nossa natureza é que o ovário tem prazo de validade, vai parar de produzir os hormônios e o nosso organismo vai caminhar naturalmente para um processo de envelhecimento. Sim. Né? E aí, com todas as consequências que isso tem. Então, é importante assim, essa decisão que você quer tomar, então tudo bem, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque depois que a gente perde o prazo, né, a janela de oportunidade, aí realmente assim, a gente fala que é maléfico voltar com o hormônio fora da época. Aí Sim. realmente, né, que foi o motivo da interrupção do estudo da HI, porque fizeram reposição em paciente com mais de 60 anos, 70 anos, e aí realmente não deu certo. Sim. Então, o que eu acho, né, dessa pílula difícil de engolir é que a gente tem que tomar decisões baseadas em informações corretas, com um profissional capacitado e especializado para te acompanhar nesse processo, seja o profissional que vai cuidar da sua parte da alimentação, seja o profissional que vai cuidar dessa parte, porque assim, se você tem um risco maior de uma sarcopenia, de desenvolver uma osteoporose, que a gente sabe que com a parada dos hormônios, você caminha para isso, você vai consumir muito mais osso, né? Você vai degradar os seus músculos, você vai perder a sua massa magra. Você fazer o mesmo personal da academia, do saradão, ele não vai ter a condição ali, especialista, saber certinho. Não tem nem substrato para produzir o mesmo efeito, né? O mesmo efeito e não é o mesmo exercício. Então, saiba que o exercício que você vai fazer não é o mesmo exercício de quem está repondo o hormônio, por exemplo. Sim. Que a sua alimentação, já que você está tendo esse déficit e você não está repondo, não é a mesma alimentação que a minha. Sim. Então, não pode ser uma receita de bolo. Né? Sim. E aí, já puxando o gancho, então, para outras duas pílulas difíceis de engolir, né? O paciente que tem uma má nutrição, né? Você está alimentando o teu corpo de forma inadequada, cronicamente, por anos, e aí depois você começa a pagar as consequências disso, né? Toda ação tem uma reação. Exato. Né? Mas é que eu não gosto de comer essas coisas. Aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem que gostar do que faz bem, não do que a gente realmente Como o exercício físico. Então, dá pra fazer? Dá. Mas você vai arcar com as consequências depois. Essa da questão da alimentação, né? Do tabagismo da alimentação, que eu falo que o consumo ali, é uma pílula difícil de engolir também. Sim. Quer fazer? Pode fazer. A recomendação é outra. Mas se quer fazer, tudo bem. Só que saiba que
você não vai ter o mesmo efeito. Você não vai ter a mesma pele, cabelo, osso, músculo, colágeno ali, do que quem come direito. Eu vou até pegar o gancho do que você está falando. Para mim, o que é uma pílula difícil de engolir para mim, né? A alimentação, nessa minha fase, nesse meu momento, ela tem que ser hiperproteica. Tem que ser, ponto, acabou. É isso que eu preciso. E é muito difícil atingir os níveis necessários diários De proteína. de proteína. A gente vai falar com uma nutricionista sobre isso, porque é um desafio. É um desafio. E aí, eu falo assim... Aí ontem eu fui na nutróloga, né? E a gente toma uns tapas na cara, mesmo o médico, a gente toma... Mas eu sou carnívora, mas eu não sei o que lá. E pra mim, eu não gosto das proteínas, whey protein. Eu não gosto daquela reposição, porque pra mim é tudo doce, eu não gosto de doce. Aí eu tenho que tomar aquele shake de não sei o que lá, aí eu tenho fome. Né? Então, é isso que é difícil, né? Porque a gente não consegue, só com alimentação, só com exercício físico, ganhar tudo que a gente precisa. Sim. Porque a gente tem que malhar, daí aumenta a necessidade. E aí a gente tem um metabolismo diminuído, aí a gente tem medo Mas pelo sabor artificial. Pra mim é isso. Acho que se tivesse sabor de brócolis, eu acho que seria melhor do que um sabor... Agora eu vou tentar um que é sabor natural, não tem sabor. Aí eu te conto se vai dar, porque assim, porque assim, é isso, não, eu parei, eu cortei, porque eu não consigo. Aquele gosto pra mim é horrível. E aí eu te conto nos próximos episódios se deu certo o sabor natural. Combinado. Agora voltando um pouquinho ao nosso assunto, Difícil de engolir, né? Eu falei de alimentação, do tabagismo também, né? Que vai pagar o preço depois. E tem um consumo de álcool também, sim. né? E quando a gente tá fazendo reposição, né? A gente prefere, né? A via transdérmica para não... né? Pela pele, né? Então, gel e tal, para não... evitar a via oral, porque tudo que a gente consome via oral vai para o fígado, né? Então, para não ter esse efeito de primeira passagem que a gente chama. E o álcool também usa as mesmas vias ali, né? E aí, então, quer beber? Pode falar, mas é só uma tacinha de vez em quando. Mas saiba que no dia que você beber, à noite, seu sono vai ser diferente. Sim. Seu intestino vai estar diferente. Você vai ter gera uma desidratação, você tem todas as consequências ali do consumo de álcool, mesmo sendo uma tacinha, porque uma tacinha que você tomava com 18 anos não é o mesmo efeito da tacinha agora com 45. Eu adoro vinho, mas eu tenho limitado meu consumo. Porque eu sinto diferença, principalmente no sono. A minha é no sono, né? Não descansa também. Queixa de outras coisas, até a gente vai ter também episódio de lipedema e tal, que piora, né? Então, tem outras coisas. Pra mim, o principal é o sono. No dia que eu bebo, eu sei que eu não vou dormir. Então, eu tenho que esquecer. Quando eu vou. Isso. E tem gente que fala assim, mas eu... Obriga. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar tomando remédio pra dormir, porque no dia... Quer dizer, eu tenho que fazer minhas escolhas, né? Não, e tem pacientes às vezes que falam assim, mas é que eu gosto de tomar uma tacinha antes de dormir, porque me dá um soninho mais gostoso, né? Porque isso, às vezes... da madrugada você vai acordar. E às vezes, antes até acontecia isso, porque você tomava lá o seu vinho, não sei o que lá, e pum, capotava. Só que hoje em dia o seu metabolismo tá diferente, as suas necessidades, as suas condições são diferentes, e você pode acordar, vai piorar o sono, né? Exatamente. Aliás, já queria pegar um outro gancho, já que falei de remédio pra dormir, que é isso, se você tem distúrbio do sono, trate o seu distúrbio do sono, porque ele pode piorar muito na fase do climatério e menopausa. Né? E isso eu tô falando para as mulheres de 30. Dos 30 aos 30 anos, você já tem distúrbio do sono? Tente já chegar do 35 mais, se a gente pensar que a gente entra na perimenopausa ali 10 anos antes, né? Então, dos 35 mais, já resolva esse problema. Né? Porque eu pego muita paciente tomando medicação para dormir, já cronicamente. E aí você pergunta de uma dor de calor, não tem, mas na verdade é porque ela dorme dopada. Sim, e ela não dorme tem dopada. Ela então, perde a sensibilidade. Talvez ela já tem, mas ela nem percebe a onda de calor, porque inicialmente é noturna, né? Que piora e vai pro diurno, mas inicialmente noturna, ela já nem sente. Porque ela tá dormindo dopada. Não, eu acho que assim, a gente vai trazer também uma especialista em sono, porque é um fator muito importante, principalmente por isso.
hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente trabalha, a gente vê, né, as mulheres mais jovens no mercado de trabalho, com estresse, com algum distúrbio ali psiquiátrico, né? Ou seja, ansiedade, ou seja, depressão, e que já começam a tomar, muitas vezes prescrita pelo profissional, um remédio para dormir, e aí melhorou o sono, aí ela nunca mais volta nesse. Porque às vezes alguma medicação que não precisa, né? Que você só pega a receita, você faz uma consultinha online e só pega a receita, e você entra num ciclo de muito tempo tomando uma medicação que depois perde o efeito, aí você aumenta a sua dose, e é isso. E às vezes você está dopada e você não consegue conhecer. Você não pode falar se você está tendo uma onda de calor à noite ou não. Sim. Se tá alterando isso, porque você perde parâmetro, né? Então, a importância do acompanhamento ali. E é uma pílula difícil de engolir, porque assim, quem toma remédio para dormir tem que ter o acompanhamento correto. Sim. Tem que ter alguém olhando para isso. Não adianta só você renovar a receita e achar que tá tudo maravilhoso, né? E dentro desse negócio de tomar medicação para dormir, às vezes a insônia é uma manifestação de uma ansiedade que não tá acompanhada, não tá tratada. Sim. Que é uma outra coisa também. A gente sabe que pelo menos metade das mulheres no climatério manifestam alguma doença mental, né? Ou principalmente ansiedade ou depressão. Né? E aí também já falando de quem trabalha em alta performance principalmente, burnout. São as 3 principais ali. E nessa faixa etária que a gente tá falando, 40 a mais, é muito alta, é muito frequente. Então, a outra pílula difícil de engolir se você acha que pode ter uma depressão pós-parto, que não tratou ali com 30, 35, né? Não pense que você vai empurrar com a barriga e vai dar tudo certo. Porque quando chegar nessa fase, vai descompensar. Então assim, porque eu não quero tomar remédio, né? Eu tô amamentando, tal. Eu prefiro ser o mais natural possível, né? Durante a amamentação e tal. Vou segurar, né? A depressão pós-parto, vou segurar sem tomar, né? Como se dependesse da força de vontade, né? Na verdade, depois você vai cronificar isso e vai piorar na fase da perimenopausa. Então, vou ali mais uma pílula difícil de engolir é que muitas vezes a perimenopausa ela tem um gatilho para coisas que foram arrastadas por muito tempo. Sim. Então, aquela adolescente que tinha alguma predisposição, que muitas vezes foi levada a tentar trabalhar com suas próprias emoções, tentar trabalhar, que escondia muito, né, dos pais, principalmente hoje em dia, com a velocidade da informação, com a comparação com as redes sociais. Então, acaba tendo um embotamento, acaba mascarando ou uma ansiedade ou uma depressão. Sim. Que já tem, quando menstrua ali, quando tem isso, já tem um impulso maior para isso, e você continua, porque ali você tá estudando pra faculdade, você tem isso, então você acaba se cobrando, eu tô mais triste, eu não sei o que lá, não sei como que eu tenho uma ansiedade ou não, você acaba escondendo um pouquinho mais. Eu tô falando das mulheres, porque quando a Vivi falou sobre você pode desenvolver um distúrbio mental, eu tenho certeza que isso cai para as mulheres como uma bomba de água fria. Porque a gente fala assim, como assim eu vou ter um distúrbio mental? Eu gosto de falar os termos corretos, porque a gente tem que normalizar essas coisas, sabe? Pra gente não se chocar, né? Igual, quando a gente fala de câncer, né? Antigamente, não se falava a palavra câncer. Falava, coisa ruim e tal. Eu acho que a gente conseguiu normalizar um pouco mais falar a palavra câncer. E eu acho que doença mental também. A gente precisa normalizar. Normalizar, porque senão é o estigma. E a gente deixa de tratar. Assim, né? Se você tem menos de 40, olhe pra isso. Tente chegar no 40 a mais estável, consciente. mais consciente, né? Olhe para suas
inclinações ou predisposições, Isso. né? Porque o gatilho tá aqui. E voltando, né, ao Vai ser ciclo. melhor pra você depois. É isso. Tem lá a criança, a menina com várias questões. Aí, quando menstrua, dá um impulso aqui que pode levar a desenvolver. E você esconde. Aí, na maternidade, onde tem. Aí tem É um baita teste, né? que você também bota a conta nos hormônios, na labilidade, ali, se você não é acompanhada certinho, você também perde a janela de diagnóstico de uma depressão, de um blues puerperal, que você acaba ignorando ali. Só que você bota a conta da maternidade, você tá mais cansada. Ai, é porque eu tô com uma demanda enorme. E você vai escondendo, você vai colocando tudo debaixo do tapete. Sim. E aí você tem a terceira onda, o terceiro impulso, que aí é o gatilho. Aí apertou o revólver. Porque daí, assim, antes a gente tinha ali, lembrando do episódio anterior, né? A gente tinha ali os benefícios do estradiol na produção de serotonina, né, de noradrenalina, o efeito calmante da progesterona. A hora que a gente perde esse benefício, essa proteção, fica muito difícil da gente mascarar. Sim. Né? Fica mais Então, evidente. A gente falou que a gente ia dar bronca, mas na verdade é um convite, né? De resgate, de autoconhecimento e de autocuidado. Né? Não adianta mais jogar para baixo do tapete, porque a natureza vai devolver de forma muito pior e até cruel às vezes. Porque é isso. A gente não tá falando que os hormônios causam isso. Se você tem uma depressão, se você tem um transtorno de ansiedade, é um negócio neural ali, é uma coisa química, que você tem uma deficiência, que você tem que você vai precisar de tratamento de acompanhamento e tal. Considerando que nesta fase de bagunça hormonal, você pode apresentar uma piora muito importante. É tirar o band-aid. Exatamente, que é outra pílula difícil de engolir, né? Porque às vezes a paciente estava mal acompanhada, maltratada no sentido de tratamento, né? Mas as coisas estavam ali embaixo do tapete. E aí a hora que vem a perimenopausa, ela espera que a reposição hormonal resolva o problema. Que é outra pílula muito difícil de muito, porque acha que vai melhorar. Exato. Mas isso daí é uma coisa crônica, uma coisa que foi deixada por muito tempo. Exatamente. E que não é que eu vou te dar um petzinho, ou vou te dar um creminho, que esse é o tipo de… Ser a panaceia, né? Não. E essa questão da mulher é campeã, né, de fazer isso, né? Porque a gente tá muito focado em cuidar do outro, né? Dos outros, da casa, do entorno da família. E se negligenciar, né? Eu atendo bastante paciente, assim, de profissionais de alta performance, né? Assim, que passaram anos, que eu falo que é o ciclo Elvis Presley, né? Tomando estimulantes durante o dia para aumentar a produtividade e tomando um calmantezinho, né? Começa com um fitoterápico à noite, que consegue comprar ali na gôndola da farmácia, e depois o negócio vai progredindo e fica nesse ciclo, né? Medicação para ficar acordada, medicação para dormir, depois medicação para tirar aquela ressaca da medicação que dormiu. E fica nisso anos, quer dizer, tá judiando do corpo por anos. E quando chega nessa fase, a natureza está te convidando a se cuidar. A olhar para si, a rever seus valores, porque senão espana mesmo, né? A gente não consegue. Aí é que entra burnout, que entra afundar na depressão, que entra surto de ansiedade, né? Não, e é isso. Um convite. E é uma coisa que você acaba tendo… E aí, a outra pílula difícil de engolir é que muitas vezes, no climatério, na perimenopausa, você precisa de uma medicação psiquiátrica, que seja para alguns sintomas, né? Quando você tem contraindicação do hormônio para fogacho, você usa medicações. E a pessoa tem dificuldade de entender que existe uma alteração mental que você já vinha carregando, que talvez e você sim vai precisar de um remédio tarja preta. Sim. Você vai, então, você entende, você consegue entender que… Porque outro dia eu tava numa discussão de médicos, de ginecologistas, eu não lembro direitinho onde foi, eu acho que você tava participando também. O quanto às vezes é difícil a gente mandar uma paciente para terapia, ou indicar para o paciente o psiquiatra, um acompanhamento psicológico. Sim. O quanto às vezes a gente tem que rodear, tem que…
sabe, passa Porque, às aqui, vezes, você se começar. sente até ofendida de você falar. E, gente, nessa fase, muitas vezes a gente precisa de uma boa terapia pra gente se entender, né? Porque a gente tá passando por um monte de transformação, mas eu acredito que, você falou isso, né, que eu sou otimista, eu acho que o final é mais positivo, mas eu acho que é muito positivo quando a gente consegue, através da terapia, resgatar a nossa essência. Uhum. Porque a gente tá mudando tanto, e a gente fala, nossa, pra onde que eu vou? Né? Só que a nossa essência não vai mudar. Né? Então, quando a gente passa negligenciando o próprio corpo por muito tempo, né, a terapia é fundamental para a gente, pelo menos, resgatar aquilo que é da nossa essência, para passar por esse período de transformação e descobrir quem que a gente vai ser ou quem que a gente quer ser depois. Né? Sim. Então, aceite essa pílula. Aceite essa pílula. Que se você precisar, se você não é um demérito, não é porque você não conseguiu, você foi incapaz de gerenciar os seus próprias emoções e você tem um problema ou você é louca, que você precisa. A gente precisa de ajuda. A gente não precisa do remédio da pressão para controlar a hipertensão. Exato. A gente não precisa da insulina para controlar uma diabetes insulino dependente. A gente não precisa da reposição da levotiroxina para quem tem um distúrbio da tireoide. Exato. Porque essas a gente pode engolir. E outras são mais difíceis. Exatamente. Então vamos tirar o tabu? Vamos parar de estigmatizar? Vamos falar assim, gente, eu preciso. Simplesmente, eu preciso. E seja bem acompanhada. E tem alguém do seu lado que caminhe com você, sabendo que você precisa e que tá tudo bem. Né? Porque essa é a pílula difícil de engolir. Porque você já engolir esse comprimido é difícil, e você ainda tem que trabalhar com a vergonha de ter que engolir essa pílula e as pessoas saberem que você tá tomando. Sim. Acho que esse é o principal, né? Porque assim, tomar o remédio ali é mais fácil. Agora, a sociedade aceitar é mais difícil. Sim. E a gente sempre se compara, a gente sempre está rodeado de pessoas e a gente sempre tem algumas crenças e algumas coisas que acabam te empurrando do penhasco, né? É mais ou menos isso. Sim. Então, eu acho que se você tem indicação, se você precisa, e nessa fase, se acolhe. Se aceite. Sim. Né? Isso mesmo. Eu descobri... o primeiro ano ali de sintomas foi muito leve. E eu não dei crédito, né? Eu tava também numa fase da vida que eu tava olhando muito pra fora e pouco pra dentro, né? E aí, mas também foram sintomas muito leves e passaram. Depois eu tive um gapzinho ali sem sintoma. Aí isso, óbvio, que ajudou a retardar, né? Diagnóstico, mas a hora que veio foi muito claro pra mim. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, você começa ali antes dos 40, tem uma queda de energia, tem um distúrbio do sono, tem a pele um pouco mais seca, e isso vai muito lento, porque eu falo que é Dimer, né? É aos pouquinhos que vai. E aí, só que depois, a hora que vem, a paciente fica muito perdida, né? E outra pílula difícil de engolir é a gente aceitar a passagem do tempo. Aceitar que o envelhecimento é natural. É natural. Que isso acontece. Sente a vida, né? Sim, é isso. Pra envelhecer, você tem que estar vivo. E tudo que a gente faz é pra continuar vivo. Então, a gente vai envelhecer. Sim. Vai. Também. Todo mundo vai. No episódio com o Dr. Sérgio e a doutora Samantha, os dermatologistas, a gente falou muito sobre isso, sobre a pele, né? Existe um envelhecimento. É espelho nessa fase. Com certeza, porque a gente se reconhece. Eu não assisto esse podcast, gente, eu escuto só. Porque eu não quero me ver. Mas a gente tem que encarar. Outra pílula difícil engolir. O próximo episódio você vai assistir inteiro. E você vai ver que você não é realmente a mesma Vivi de antes. A sua pele mudou, o seu cabelo mudou. E você... a gente tá falando... Vivi, a essência Vivi tá aqui. Tá aí. E eu acho que esta versão Vivi tá melhor do que antes. Né? Não, quando a gente assiste a prévia, tá? Uns batidores. A gente assiste a prévia, aí eu assisti todos. Aí eu achei que tava horrível e depois, quando foi lançar, eu fui e só escutei. Então, cada um que lança, eu escuto
mas eu não tô assistindo mais. Não, ela vai voltar a assistir, tá? Porque se a gente recomenda pra todas as mulheres o autocuidado, se acolher e se aceitar, ela também vai ter que engolir essa Vou pílula. engolir essa pílula, gente. Porque senão a gente não pode falar o que a gente não faz, né? Exatamente. E voltando às pílulas difíceis de engolir, a gente falou sobre as mulheres que não querem hormônio de jeito nenhum, que não querem, que são mais naturais, que acham que os hormônios vão prejudicar, vão trazer mais riscos do que benefício. Mas a gente vai falar agora sobre as mulheres que acham que querem tudo, Sim. né? E que os hormônios vão resolver todos os problemas e que só tem benefício, Uhum. né? E não querem lidar com os efeitos colaterais. Sim. Porque tem. Então, no episódio anterior, por exemplo, a gente falou sobre a testosterona, né? Então, você sabe que eu defendo, né? Inclusive, acho que a indústria deveria produzir a testosterona em gel Uhum. em quantidades fisiológicas para as mulheres. Para as Porque não mulheres. produz, só produz pro homem, Sim. né? Eu sou defensora disso mesmo. Mas tem efeito colateral, né? Então, assim, eu quero o benefício de anabolizante ósseo e muscular, né? Eu tenho que lidar com o aumento da oleosidade, Com né? talvez uma queda de cabelo. Com queda de cabelo, com acne que eu nunca tive, Sim. né? Eu tenho que ter um autoconhecimento de me perceber um pouco mais irritada e pra gente ajustar, e procurar GO pra gente ajustar a dose, Sim. porque isso pode acontecer. E sem esquecer também que você, a testosterona tem os seus benefícios, tem os seus efeitos colaterais, mas tem que ter o acompanhamento, porque ela também pode aumentar ali a parte de prejudicar o sistema cardiovascular, de aumentar o risco, né, do aumento do colesterol. Sim, piorar o perfil lipídico. Então, assim, eu quero o benefício Anabolizante. muscular, então eu tenho que entender que eu não posso comer qualquer coisa e largar a mão de uma dieta saudável, senão eu vou estar piorando o meu risco cardiovascular. E fazer o exercício. E fazer o exercício, né? Porque Se não adianta tomar testosterona. a ação desse Não, porque é isso, eu quero tomar testosterona, mas eu quero ficar sentada. Se ficar em repouso, vai ficar bem flácida mesmo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, você não vai ter os benefícios que a testosterona tem em reposição. Efeitos colaterais. E você só vai ficar com os efeitos colaterais. Então não adianta repor a testosterona. Então vamos engolir essa. Não adianta só repor a testosterona sem fazer todo o resto. Sem ter uma alimentação equilibrada e sem fazer o exercício físico. Exatamente. Porque senão você só vai ficar com os efeitos colaterais. Então, assim, eu tenho um risco aumentado para, né, dislipidemia, né? Alteração lá do colesterol, triglicérides alto e tal. E aí eu quero eu quero na minha dieta viver de bolinho Ana Maria e todinho. Gente, Não, é isso. Sabe quando eu falo, quando eu falo assim da reposição da testosterona, eu vejo assim, a pessoa fazendo a reposição, passando, sentada no sofá, com um pote de sorvete, daquele bem ultraprocessado, assistindo TV e esperando os músculos sozinhos crescerem. Tipo, não vai acontecer. Você só vai Essa é uma prejudicar. pílula difícil de comer. Sem exercício, o músculo não cresce. Não cresce. E não adianta você repor. Eu falei no outro episódio, né, sobre as canetinhas, né? Sim. Que sim, um monte de gente tá perdendo um monte de peso e tá tudo bem e coisa. Mas é isso, é a mesma coisa. Põe a injeçãozinha ali na barriga, fica sentadinha no sofá, esperando a magia acontecer, esperando a mágica, Exato. né? De preferência comendo pipoca. Enquanto espera mais. Que é low carb. E você come 3. Antes você comia o pacote, você come 3 e acha que já tá fazendo o efeito, né? Exatamente. Então. Aí, assim, tem onda de calor, tem indicação, né? Ou quero fazer a reposição do estradiol, né? Porque vai melhorar também a disposição e tal. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma progesterona. Se você tem útero. Se eu tenho útero, eu tenho que fazer a progesterona. Uhum, E eu vou lidar com os efeitos colaterais dessas duas coisas, né? sim. O estradiol, ele pode dar ele estimula a glândula mamária, então ele pode dar uma mastalgia, dor mamária. Uhum. Então não adianta eu querer o benefício dele e não lidar com o efeito colateral. Uhum. Eu posso precisar lidar com ele, né? E aí, então, a progesterona pode ter um pouquinho mais de retenção de líquido. A progesterona, mais. eu acho que ela tem efeitos colaterais
mais gritantes, assim, que a gente consegue ver, às vezes, a olho nu. Sim. Você entendeu? Não tão efeitos colaterais tão subjetivos. A progesterona, quando a gente conhece, e como você se conhece, e eu sei o que você fala quando você tem que aumentar a progesterona, que você acorda inchada. Eu tenho o mesmo inchaço periocular Sim. que você, por isso que eu falo, eu tô nesse momento ali que eu tive que recalcular a rota e eu tô precisando de uma reposição de progesterona de segunda fase. Só que ao invés de eu aceitar logo entrar com a progesterona, eu vou fazer um teste com uma suplementação diferente, que vai ter outro mecanismo. Por quê? Você consegue ter o mesmo benefício. Porque eu tenho efeitos colaterais da progesterona palpáveis. Eu vejo, eu sinto, eu sei. Eu peso. É isso. Só que se eu tenho útero, eu preciso dela, né? Se eu quero os benefícios do estradiol, eu preciso tomar a pílula difícil de engolir, de que eu preciso proteger esse endométrio. Ou então, vai ser desordenadamente e deixar esse endométrio proliferar até virar um câncer. Até virar um câncer, porque é isso que você tem que entender. Que a gente tá falando. É disso que a gente tá falando. Então, se você tá repondo estradiol, você tem útero e você não quer os efeitos colaterais da progesterona, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um câncer. Exato. Ponto. Aí vem a outra coisa que eu também tenho visto. Então eu não posso tirar o útero? Aí, assim, vale lembrar que, né? Gente, tirar um órgão, né? Não é assim. Não é tão fácil. Não é velcro, né? Não é zíper. Tira, tal. É uma amputação de um órgão. Sim. Né? E você vai ter que lidar com as consequências dessa cirurgia. Então, não, a gente não indica. Retirar o útero só para fazer reposição hormonal. A esterectomia, a retirada do útero, tem E aí eu vou entrar numa coisa que eu acho que é legal de ser falada. Eu comecei os meus sintomas do climatério com uma cólica lacinante, horrível, com uma dor absurda. E eu fiz um diagnóstico de uma adenomiose, que é uma alteração benigna do útero que causa cólica. E eu me vi ali num cenário que eu teria indicação de tirar o útero. Só pela adenomiose. Sim. Eu teria. Pelo jeito que tava, pelo tudo que tava acontecendo. Eu tenho indicação. Na verdade, toda a reposição que você tá fazendo, todo o tratamento que você tá fazendo, é uma tentativa de preservar o meu órgão. Não ser submetido a uma cirurgia, porque você entende o que é o seu. Então, tudo que eu tô fazendo, eu podia ter falado, então tira logo e aí eu vou poder só usar... Mas para cada ação tem uma reação. Se você fizesse essa escolha, você ia ter que arcar com as consequências de uma cirurgia, de um pós-operatório e tudo mais. Porque não tem mágica, não tem vara de condão. Não. Queria, gente, ter vara de condão lá no consultório, mas não tem vara de condão. Passar num scanner, assim, ó, injetar um soro, né? Que não precisa ser colorido. Colocar um soro em você e todos os problemas sumirem. Mas é isso, eu acho que foi importante entrar nessa fase, que é isso. Eu tô fazendo de tudo pra preservar o meu órgão. Ser submetida a uma cirurgia. E não tá fácil, porque assim... E nem porque ela é contra a cirurgia, porque ela opera. Não, eu opero e acho que se tem indicação... Eu me propus a fazer um tratamento clínico ao invés do tratamento cirúrgico. Sim. Eu tinha essa opção e eu optei por isso. Porque eu acho que o tratamento cirúrgico quando é indicado, quando você teve falha do tratamento clínico. E eu tive benefício do meu tratamento clínico. Mas estou tentando lidar, engole que você vai ficar carequinha, que você vai ter que tomar remédio para o cabelo. É isso. Exato. Entendeu? Então, são as batalhas que a gente tem que escolher. Outra pílula difícil de engolir é que, assim, apesar de fazer atividade física, de seguir a Nutri, de fazer reposição, tal, ainda assim, a pílula difícil de engolir eu não tenho o mesmo corpo de 20 anos. Não, nem só a mesma pessoa de 20 anos atrás, é isso. Aceitar que a gente, passagem do tempo. Que a gente envelhece. Estão mudando e vão continuar mudando, né? Ainda bem, porque a opção é morrer. É exato, é isso. Se você quer os benefícios do estradiol, você tem um útero e você não quer, você quer contra os efeitos colaterais da progesterona, você vai ter um câncer de endométrio. Tá? E não é um câncer, não é um câncer bonzinho, é um câncer, assim, agressivo, que
se for diagnosticado tardiamente, desculpa, isso você fez essa opção. Então, tem que engolir essa pílula. Tem que entender que é isso ou aquilo. Exatamente. Né? E aí, vamos lá contrapor ali as pacientes que são esterectomizadas, que não têm o útero, que elas têm a indicação de fazer uma reposição hormonal, elas têm que entender também que, já que eu não tenho útero, já que eu vou só me beneficiar do estradiol, tá tudo bem, acabaram meus problemas. Então, eu vou receber o estradiol, vou ter um cheirinho de testosterona e minha vida vai ser maravilhosa. Não, o tempo continua passando, né? Na verdade, a terapia de reposição é para tentar minimizar os perrengues, né? No português, claro, desta fase de transição, né? E melhorar a longevidade, melhorar a disposição para a gente passar por esse período, né? Proteger ali a parte cardiovascular, né? Tentar proteger o cérebro ali desse envelhecimento e da chance de Alzheimer, né? E demência, né? É uma tentativa de prolongar, viver mais e viver melhor, né? Também não é obrigada a fazer. Não é obrigado, cada um tem essa escolha. Eu acho que a gente, as mulheres 40 mais, somos mulheres adultas que, com todas essas informações, a gente pode escolher. Eu acho que o mais importante de todas as nossas conversas, de todos os nossos episódios, dessa temporada inteira, é levar informação. É você ter a opção baseada na informação. Não em qualquer informação. Não o que você ouviu numa rede social. Não o que você ouviu a vizinha falar. São informações baseadas na ciência. Então, se você curtiu esse episódio, se você quer em que ele leve para mais pessoas, você pode compartilhar, porque eu acho que é isso. A gente tem que encerrar esse episódio das pílulas difíceis de engolir com um recado maior, né? Sim. A gente não tá brava. Não era para dar bronca, era para informar, né? E também para as nossas pacientes, para as mulheres, né? Se responsabilizarem pela própria saúde, né? Não simplesmente terceirizar e depois achar que o efeito não vem, que a consequência não vem. Sim. Né? Então, assim, se informem, façam suas escolhas, né? Olhem pra dentro. Porque, na verdade, não tem certo e errado, né? Tá tudo bem fazer, tá tudo bem não fazer, mas tem que fazer com consciência, né? E sabendo o que tá escolhendo. Sim. Onde tá pisando. E eu acho que é isso. Se você gostou desse episódio, Pílulas Difíceis de Engolir, compartilha, manda uma mensagem pra gente, escreve pra gente. Porque assim, eu acho que o nosso tempo ficou curto. E a gente tem muito mais pílulas pra engolir. Muito mais pílulas difíceis de engolir. Então a gente vai voltar com esse quadro em algum momento. Porque eu achei ele muito interessante, eu achei ele muito importante. E aqui, você sabe que no Pode Mulher, mulher pode.